Existem estruturas tão grandes e tão antigas que parecem ter sido construídas por uma civilização que sequer aparece nos livros de história. Hoje você vai conhecer uma megaestrutura pré-histórica que simplesmente não faz sentido para a arqueologia tradicional. Ela é tão impressionante que desafia tudo o que sabemos sobre engenharia, tempo e civilização. Mas o mais assustador é que ninguém sabe ao certo quem a construiu, nem por quê. E eu já te aviso, quanto mais você souber, mais dúvidas vai ter. Então fica comigo até o fim, porque a revelação principal só aparece nos últimos minutos. Essa estrutura foi descoberta no coração da Turquia, em um lugar chamado Göbekli Tepe, um sítio arqueológico que virou um enigma global, escavado apenas a partir de 1994, por um arqueólogo alemão. Göbekli Tepe mostrou algo completamente fora do esperado. Ali, no meio do nada, foram encontrados pilares de pedra com até 6 metros de altura, pesando toneladas e organizados em padrões circulares perfeitos. O detalhe, tudo isso foi construído há mais de 11.000 anos, ou seja, bem antes da invenção da agricultura, da roda e até mesmo da escrita. Segundo a história oficial, os humanos ainda eram nômades naquela época. Como então eles ergueram algo tão avançado? As pedras são perfeitamente entalhadas, com figuras de animais que nem sequer existiam naquela região. Alguns estudiosos acreditam que aquilo era um templo, mas ninguém consegue explicar como as pedras foram movidas sem tecnologia. E tem mais. Göbekli Tepe não foi destruído, ele foi intencionalmente enterrado, isso mesmo. Como se alguém quisesse esconder aquele lugar da história, mas por quê? O que havia ali que precisava ser escondido? Você já ouviu falar da teoria dos construtores esquecidos? Comenta aqui se já ouviu falar sobre isso. Essa teoria diz que uma civilização avançada existiu antes da nossa, e que por algum motivo, ela foi apagada. Göbekli Tepe seria apenas a primeira pista. Existem outras estruturas semelhantes pelo mundo, como Phnom Meadow, na Micronésia, uma cidade feita sobre pedras basálticas que ninguém sabe como foram empilhadas, ou os Moais da Ilha de Páscoa, cujo transporte permanece um mistério até hoje. Mas nenhuma dessas é tão antiga ou tão propositalmente enterrada quanto Göbekli Tepe. E se você acha que tudo isso parece ficção científica, espera só pelo que vem agora. Algumas inscrições encontradas nos pilares parecem representar constelações e alinhamentos astronômicos, ou seja, eles já tinham conhecimento do céu há 11.000 anos. Isso não bate com o que a ciência afirma sobre a evolução da mente humana. Se estavam tão atrasados, como podiam ter conhecimento tão preciso dos astros? E mais, não há vestígios de habitação ao redor do templo. Nada do vilás, casas ou sinais de vida diária. Só o templo sozinho, no topo da colina. Parece que as pessoas viajavam até lá, mas ninguém morava por perto. Isso reforça a ideia de um centro ritualístico feito por uma elite muito mais avançada do que imaginamos. Será que foi ali o berço de uma civilização perdida? Ou talvez um ponto de contato com seres não tão humanos? Muita gente acredita que essa construção pode ter ligação com visitantes de outro mundo. Comenta aqui o que você acha. Civilização perdida ou ajuda extraterrestre? Mas calma que tem mais, porque os arqueólogos encontraram outras estruturas ao redor. Subterrâneos, túneis, câmaras que ainda nem foram escavadas. Estão todos lá, abaixo da terra? Estima-se que menos de 10% do local foi realmente escavado até hoje. Ou seja, a maior parte do segredo ainda está enterrada. E o que eles temem encontrar por lá? Por que as escavações são tão lentas? Alguns dizem que há pressões políticas. Outros, que certas descobertas mudariam completamente a história humana. Imagine se encontrarem artefatos tecnológicos ali, ou corpos preservados de uma raça extinta. E se o que está enterrado ali for evidência de que não fomos os primeiros, de que existiu uma era de ouro muito antes da nossa, uma civilização avançada, com conhecimento de astronomia, engenharia, e que foi apagada de propósito? Teóricos afirmam que a própria construção de Göbekli Tepe já é uma prova de que não éramos tão primitivos quanto dizem. E se toda a cronologia histórica estiver errada? E se tivermos pulado uma parte importante da nossa origem? Afinal, por que a estrutura foi enterrada com tanto cuidado? Por que alguém esconderia algo tão grandioso? Algumas pedras parecem encaixar de forma precisa demais, quase como se tivessem sido moldadas com tecnologia. E esse não é um caso isolado. Outros sítios antigos também mostram pedras encaixadas como um quebra-cabeça. Cusco, no Peru, Petra, na Jordânia, e até mesmo as pirâmides do Egito, todas com engenharia tão precisa que desafia as explicações convencionais. Será coincidência? Ou será que uma mesma civilização influenciou todas elas? A arqueologia oficial evita essas comparações, mas os padrões são claros demais para serem ignorados. E você, o que acha disso tudo? Comenta aqui se você acredita numa civilização ancestral perdida. O mais curioso é que, apesar da importância de Göbekli Tepe, quase ninguém aprende sobre ele na escola.
Por que será que esse lugar não é tão divulgado? O que querem evitar que a gente descubra? Alguns pesquisadores independentes acreditam que existe uma cronologia proibida, um passado que derruba a história oficial. E nesse passado, seres humanos já teriam dominado técnicas avançadas e desaparecido misteriosamente, talvez por um cataclismo global, ou algo ainda mais sombrio. Göbekli Tepe seria apenas o vestígio mais preservado de uma civilização que deixou rastros pelo planeta inteiro. Mas por que enterraram tudo em vez de deixar a mostra? Era medo, proteção ou punição? E por que tantas esculturas de animais ameaçadores? Cobras, javalis, escorpiões? Será que estavam retratando algo que viram ou fazendo avisos? Alguns estudiosos afirmam que ali está registrada uma catástrofe, um aviso do que pode acontecer de novo. Seria Göbekli Tepe uma cápsula do tempo, deixada por alguém que sabia o que vinha depois? E se for tudo verdade? E se estivermos vivendo sobre as ruínas de uma história esquecida? Tudo isso levanta uma questão perturbadora. Será que conhecemos mesmo a nossa origem? Ou estamos apenas repetindo o ciclo de uma civilização que já existiu antes de nós? A cada escavação, novas perguntas surgem, mas as respostas continuam enterradas. Enquanto isso, a ciência tradicional tenta manter tudo sob controle, negando teorias alternativas, mas a verdade pode estar ali, debaixo da terra, esperando ser revelada. E se o que descobrirem for tão chocante que muda a maneira como vemos o mundo? Você acha que a humanidade está pronta para essa verdade? Me fala aqui nos comentários. Até onde vai o nosso medo de descobrir o passado? Até onde estamos dispostos a ir para protegê-lo? Civilizações esquecidas, templos soterrados, tecnologias que parecem ficção, mas estão lá, silenciosas, escondidas, desafiando a lógica. Göbekli Tepe não é apenas um sítio arqueológico, é um portal para o desconhecido. A história que você conhece pode ser só a superfície. A verdade está nas camadas abaixo. Enquanto a arqueologia cava, a cada metro, as perguntas ficam maiores. E se um dia eles encontrarem algo que não pode ser negado, algo que prove que tudo o que sabemos está errado? Talvez, nesse dia, a humanidade mude para sempre. Ou talvez, nem todos queiram essa mudança. Civilizações avançadas, tecnologia ancestral, a verdade pode ser mais estranha que a ficção. Göbekli Tepe é só o começo. Outras estruturas semelhantes estão sendo encontradas agora mesmo. Com escaneamentos subterrâneos, arqueólogos estão mapeando locais secretos. O mundo pode estar repleto de templos enterrados. Se isso for verdade, o que mais está escondido sob os nossos pés? Você já parou para pensar que a maior parte da nossa história pode estar onde ninguém está olhando? Eles querem que a gente esqueça. Mas agora é tarde demais. A verdade está emergindo, pilar por pilar, pedra por pedra. E tudo aponta para algo grandioso, algo que não se ensina na escola. Compartilhe esse vídeo com alguém que também questiona a história oficial. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo. Se inscreve no canal se gosta de mistérios históricos como esse. Toda semana tem conteúdo novo e surpreendente. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Você não vai querer perder o que vem por aí. E deixa o like agora mesmo se ficou impressionado com Göbekli Tepe. Isso mostra que você apoia vídeos como esse. Esse tipo de conteúdo é ignorado por muita gente. Mas aqui ele ganha o destaque que merece. Já ouviu falar de Derinkuyu, uma cidade inteira construída debaixo da terra, também na Turquia? Talvez a conexão entre Göbekli Tepe e Derinkuyu seja mais profunda do que imaginamos. E no próximo vídeo você vai descobrir exatamente por quê. Então não perde. Obrigado por assistir até aqui. Você faz parte de um grupo raro que quer entender o que está por trás do que é ensinado. E se chegou até aqui, comenta. Eu vejo além da história para eu saber quem está comigo até o fim. Nos vemos no próximo mistério. Até lá! E continue questionando tudo.